Salve, salve, família vascaína. Fim de jogo no estádio Kleber Andrade em Cariacica. Vasco 3, gols marcados por Verratti, Ryan e Hugo Moura. União 0. Vasco está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Espera o vencedor de Barcelona de Rondônia e Nova Iguaçu será o nosso adversário na segunda fase. Bom, antes de mais nada, é óbvio que o adversário é muito fraco. Um time fraco fisicamente, um time fraco tecnicamente, coletivamente não tinha nada. Entrou para levar o 0x0 e tentar levar a classificação para os pênaltis, até porque tem um excelente goleiro, né? Que merece um time melhor. O Fernando Nunes fez 2 defesaças no primeiro tempo. Voleio do Verratti, o chute do Coutinho. No segundo tempo ele pegou cabeçada do Ryan. Enfim, teve pelo menos umas 4 ou 5 grandes defesas do goleiro do União. Então o jogo poderia ter sido 6 ou 7 com facilidade. Mas sempre pontuando a fragilidade que é o time do União. Então, assim, o que a gente esperava, eu acho que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 80% de posse de bola, finalizou bem mais que o União e esbarrou na boa atuação do goleiro Fernando. Do meio do primeiro tempo para frente, o time eu acho que deu uma cansada, uma desmotivada, não conseguiu produzir muito mais. No segundo tempo, com a entrada do Tietê e principalmente um pouco depois com as entradas do Payet e do Ryan, que jogou muita bola, o time melhorou, né? Felipe Coutinho mais um jogo apagado e quando o Payet entra, ele consegue se aproximar, ele consegue fazer algumas associações, algumas tabelas. Pô, vem rendendo mais que o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem mais gols que o Payet, tem números melhores, mas a performance entregada em campo, eu vejo o Payet à frente do Felipe Coutinho. Não que o Payet tá jogando muita bola, mas entre os dois, eu hoje prefiro o francês. Então é isso, cara. O que a gente esperava era o Vasco amassar e amassou. O jogo em alguns momentos foi bem ruim, teve ali alguns ares de pelada, mas eu acho que é normal nessas primeiras fases de Copa do Brasil. A gente viu o Galo hoje contra o Tocantinópolis, que também é um time sem expressão, abriu o placar aos 42 do segundo tempo, também com um pênalti. Sofreu, ganhou de 2-0. O Vasco acho que foi até mais tranquilo, saiu o gol bem mais cedo, que dá aquela aliviada e quase que uma goleada saiu, né? É isso, é ir avançando na Copa do Brasil quando você pega esse tipo de adversário, não tem desculpa. Na hora que pegar um adversário mais difícil, a gente faz uma análise mais pormenorizada do confronto e vê quais são as chances do Vasco da Gama. Bom, os grandes destaques para mim, como eu disse, do time do Vasco foram o Payet, o Ryan e o Hugo Moura. Né? Para mim foram os 3 principais jogadores e o Verratti também, né? O Verratti que sofre o pênalti, abre o placar. Lembrei, uma cabeçada do Verratti também no segundo tempo, foi mais uma defesaça do goleiro Fernando Nunes. Então, para mim, foram esses 4 destaques do time do Vasco e entre eles eu escolhi um para ser o melhor da partida. Foi esse aqui, ó. Agora, o melhor da partida. The best. The best. The best. The best. Oferecimento de Roberto Dinamite, que nunca será esquecido no pós-jogo deste canal. O melhor em campo contra o União Rondonópolis foi... Que rufem os tambores. Menino Ryan. Até para dar mais confiança, né? Voltou da seleção diferente, voltou motivado, voltou entrando com vontade, correndo, né? Aquela tabelinha que ele fez com o... Não sei se foi com o Felipe Coutinho, né? Ele faz uma tabelinha com o Felipe Coutinho, se eu não tô enganado, chuta o goleirão, faz uma defesaça. São 3 grandes lances do Ryan no jogo, um saiu gol e os outros 2 o goleiro Fernando espalmou para escanteio. Que siga assim, Ryan. Esse é o Ryan que a gente viu na base e falou que era uma joia, que era promissor.
Aos poucos ele vai aparecendo, né? Enfim, o Vasco é sempre um ambiente de muita pressão, que não é favorável para os garotos, mas o Rayan já é um pouquinho mais experimentado, já vem desde o ano passado no time principal, seleção brasileira de base passou por todas e hoje vai sendo coroado essa volta por cima que o Rayan vai tentando dar com a camisa do Vasco. Então o The Best de Vasco 3, União 0 é o garoto Rayan. E assim a gente começa a dar as notas para as atuações dos jogadores. Vou começar com o Rayan, que já é o melhor da partida. Vou dar aqui... Eu não vou dar uma nota muito alta assim, porque o adversário é muito fraco, né? Então vou dar uma ponderada nas notas. A melhor nota vai ser a do Rayan, que vai levar uma nota 9, é o The Best. Se fosse um adversário um pouquinho mais forte, hoje o Rayan era a nota 10. Vamos começar lá em cima então com o goleiro Léo Jardim. Cara, nem trabalhou direito, né? Não fez nenhuma grande defesa. Foi uma finalização do time do União só, uma cabeçada sem força que foi de graça nas mãos do Jardim. Então, o goleiro não teve muito o que fazer, não sofreu gols, vai ganhar uma nota 6. Paulo Henrique, o Paulo Henrique faz falta demais para esse time. Eu acho que o Puma até fez um bom clássico, né? Eu falei dos cruzamentos, mas o Paulo Henrique é muito mais completo, o Paulo Henrique ajuda na defesa, o Paulo Henrique é veloz, puxa contra-ataque, aparece na linha de fundo, faz tabela. Nessa escassez que é o mercado de lateral direito, o Vasco tem que valorizar bastante o Paulo Henrique. Para mim, mais uma atuação sólida do lateral do Vasco. Vou dar aqui para ele uma nota... Vou dar uma nota 7 pro nosso PH. O João Vitor, a dupla de zaga, né? Assim como o Léo Jardim, não foi uma dupla de zaga muito exigida. Hoje eu gostei mais do João Vitor do que do Lucas Freitas. O Lucas fez uma falta ali que o juizão não deu no primeiro tempo. Poderia ter complicado o Vasco ali. Ele erra o tempo de bola. Mas no mais foi bem. Vou dar aqui uma nota 7 pro João Vitor e um 6,5 pro Lucas Freitas. O Lucas Piton, para mim, segue abaixo do que ele pode produzir. Hoje não teve muito trabalho defensivamente, não foi sequer incomodado. E ofensivamente teve muita oportunidade na linha de fundo, errou bastante os cruzamentos, né? E acho que no segundo tempo ele até aparece um pouco melhor no jogo. Mas essa nota do Piton aqui é pra quem sabe que ele pode produzir mais, tá? Pode produzir bem mais do que tá produzindo. Vou dar uma nota 6 pro Piton. Matheus Cocão, se não fez um primeiro tempo muito bom, né? Ofensivamente, cara, defensivamente o Cocão foi muito bem. É um trabalho que não aparece muito pro torcedor, o trabalho dos desarmes, da marcação, mas teve a sua contribuição o Matheus Cocão nessa partida. Vou dar aqui uma nota 6 para ele. O Hugo Moura, para mim, o melhor do meio-campo. Não só pelo gol, o gol coroa a boa atuação que ele teve, mas, roubou bola, brigou, não deu 1 milímetro de espaço para o time do União querer se criar. Então, bem sólido ali, né? O Hugo Moura nesse meio-campo. E ainda faz o terceiro gol pegando de primeira ali da entrada da grande área. Vou dar uma nota 8 pro Hugo Moura. Gostei bastante da atuação do nosso geladeiro. Acho que vou até dar um 8,5 pro nosso Hugo Moura. Felipe Coutinho, cara, pra mim talvez não, ele e o Teixeira os piores em campo. O Felipe Coutinho, o Teixeira ainda dá o passe pro pênalti do Verratti. O Coutinho não conseguiu aparecer em absolutamente nada, a não ser aquele chute de dentro da área que ele dá no primeiro tempo, que o goleiro Fernando espalma. Tirando isso, não aconteceu o Felipe Coutinho. Eu acho que o Coutinho tem que melhorar muito fisicamente ainda. Eu não sei se ele tem espaço para essa melhora, se o corpo dele aguenta, mas ele precisa de ter um arranque um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais de força ali naquele totozinho que ele dá para limpar o lance, né? A gente tá vendo com frequência o adversário consegue acompanhar ele na marcação, tá? Então hoje não gostei da partida do Felipe Coutinho mais uma vez. Vou dar aqui uma nota 3,5. Acho que a pior nota do jogo é a do Felipe Coutinho.
O Alex Teixeira, como eu disse, também não apareceu bem, mas deu o passe ali pro pênalti que abriu o caminho do time do Vasco, né? Tem essa participação dele um pouquinho melhor que a do Coutinho. Então vou dar aqui uma nota 4. 4,5 vai pro Alex Teixeira. Menino Zucarello cada vez mais à vontade, fazendo boas jogadas, tá fintando toda hora 1, 2, né? Faltando ainda um pouquinho de força física para ele trombar com o zagueiro, aguentar um tranco ali de um zagueiro, né? Ainda tá sendo muito fácil tomar a bola dele. Normal, sou contra também ficar colocando o cara todo musculoso, que ele vai perdendo a agilidade. Eu gosto mais do menino franzino mesmo, que parte pra cima e vai que vai. Aos poucos ele vai ganhando essa melhor forma física, né? É igual o Peck, pô. O Peck era um graveto, um filezinho de borboleta, já saiu do Vasco mais fortinho e hoje tá, né? Cada vez um jogador mais forte fisicamente. E então, assim, achei um bom jogo do Zucarello. Ele ainda não conseguiu explodir, ele ainda não conseguiu brilhar, mostrar tudo que sabe, mas tá cada vez mais soltinho. Então, vou dar aqui uma nota 6, 6,5 pro menino Zucarello. Pablo Verratti, pô, um leão em campo, como sempre, né? E, cara, ele não desiste de nenhuma jogada. É aquilo que eu sempre falo, né? Toda hora que o Verratti recebe a bola fora da área, não dá em nada. Se eu sou os jogadores do Vasco, eu vejo o Verratti passando, pedindo bola, né, fora da área, eu já faço assim pra ele, ó, tipo, calmou, vai pra dentro da área que daqui a pouco você recebe lá, né? É perder tempo ficar se associando com o Verratti fora da área. O homem é mortal, é lá dentro. Mais uma vez, frieza na batida de pênalti, gol dele. E poderia ter saído com hat-trick hoje, né? O voleio do primeiro tempo, a defesaça do Fernando e a cabeçada no segundo. Mais uma defesaça do goleiro Fernando Nunes. Então vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 8 pro Pirata Verratti. A terceira melhor nota desse jogo, né? Melhor nota do Rayan. Segunda melhor nota do Hugo Moura. Terceira melhor nota de Pablo Verratti. O Tietê segue devendo um pouquinho, né? Muito discreto. O Tietê, ele faz o jogo fluir. A bola não para nele, né? Ele consegue receber, clarear a jogada, entregar a bola um pouquinho mais à frente ou girar o jogo. Enfim, ele dá uma dinâmica interessante. Tá faltando um pouquinho mais de um Tietê chegando um pouquinho mais ali para pisar na área, aparecer um pouquinho mais ofensivamente, né? Eu acho que na construção ali do meio ele tá bem, tá faltando ser um pouquinho mais atrevido. Não sei também qual é a liberdade que o Carille dá para ele, mas acho que ele dá para chegar um pouquinho mais lá na frente. Vou dar uma nota 6 pro Tietê. O Payet, para mim, eu vou dar um 7,5 aliás, vou dar uma nota 8 pro Payet, né? A assistência pro gol do Rayan é dele, a jogadaça do Payet na linha de fundo, finta, entrega pro Rayan fazer o gol, é uma jogadaça mesmo. Vou dar uma nota 8 pro Dimitri, que pra mim tem que ganhar uma oportunidade no time titular, né? Eu acho que é isso, cara. Enquanto o Coutinho estiver jogando mal, você vai de Payet. Payet tá jogando mal, você vai de Coutinho. Tem que ir até um deles ter uma sequência, tem que ser isso sendo justo. O Coutinho já tá com muitas oportunidades, não rendendo bem. Acho que tá na hora do Payet entrar nesse time. A gente pula o Verratti, o do Rayan, aliás, que foi o melhor em campo. Chegamos ao Jean Davi. Ai, cara, o Jean Davi é aquilo, né? Ele é esforçado, ele... Pô, hoje acho que até que ele fez uma tabelinha aqui, outra ali, mas eu creio que foi um dos últimos jogos que a gente viu o Jean Davi. Então chegando aí os reforços, né? Os prometidos reforços pro Vasco. E se essa galera conseguir encaixar, eu acho que o Jean Davi vai sumir nesse elenco do Vasco. Não vai ter mais espaço para ele aparecer. O Rayan voltando bem, enfim. Eu acho que hoje pode ter sido uma das últimas aparições de Jean Davi com a camisa do Vasco. Vou dar aqui um 5,5 para ele. O Puma não deu nem tempo de fazer nada, né? Vou dar o mesmo 5,5 pro Puma. Pro técnico Fábio Carille, eu acho que hoje no primeiro tempo a gente não abriu o placar. Não foi por falta de volume, não foi por falta de oportunidades. E aí eu não posso colocar a culpa no treinador, né? Se o time produz, mas a bola não entra,
Pode ser o goleiro deles brilhando, pode ser falta de competência nossa, pode ser várias coisas. Mas menos culpa do treinador. Então hoje o time apresentou um baita volume. Não sei se eu já falei e vou repetir. Foram 24 finalizações do Vasco contra uma do União. E isso mostra um time bem superior em campo, que tinha que ser, né? Afinal, o adversário bem fraco. Então vou dar uma nota 7 para a boa atuação do time hoje do Fábio Carille. Sempre lembrando, tá, galera? Eu não tô aqui falando que não tô iludido, não tô achando que o Vasco que agora vai dar tudo certo. Tô apenas analisando o jogo de hoje, que na minha visão o time conseguiu impor um volume, conseguiu ser superior, né? Massacrou o outro time em finalizações e conseguiu fazer um placar de 3-0. Agora, pra gente sim querer também empolgar, é uma atuação firme, uma atuação sólida no domingo contra o Botafogo. Aí a gente pode começar a querer de novo acreditar nessa equipe. Agora, se não vencer o Botafogo no domingo, volta toda a pressão. Não que a pressão saiu, mas dá uma pequena aliviada, né? Uma vitória dessa. Volta toda a pressão que a gente está sofrendo nessa crise de início de temporada. Beleza, família? Tamo junto. Não esquece, quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Vale Vasco, tamo junto e até lá.